Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim comentar com vocês as minhas muitas leituras finalizadas no mês de janeiro de 2023. Tem muita coisa para comentar com vocês, então tentarei ser mais ou menos breve. Se você tiver interessado em algum livro específico que eu mostrei aqui, tem alguns mais que eu li no Kindle, mas é só você dar uma olhadinha aí na barra de tempo do vídeo, que eu divido, tá bom? Por capítulos. E lembre-se também, se você se interessar por adquirir algum desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto, o meu link sempre fica aí no box de descrição, e é uma maneira que vocês têm de ajudar o canal sem gastar nada mais por isso. Você já ia comprar aquele produto mesmo, e usando o link o preço é o mesmo do que se você entrasse pelo site da Amazon, mas usando o link uma porcentagem da venda vem pra gente, produtor de conteúdo. Então sempre que puder, usem o nosso link pra fazer as compras, tá bom? Então, gente, como eu disse, tem muita coisa que eu finalizei em janeiro. Algumas eu já tinha começado a ler em dezembro. E é aquilo, professora de férias, tem muito tempo pra ler. Eu não viajei dessa vez, então realmente quase todo o meu tempo foi dedicado às leituras, por isso tem tanta coisa. Eu quero começar falando com vocês sobre esse livro incrível que é O Serviço de Entregas Monstruosas, do Jim Anotsu, pela editora Intrínseca. O Jim é um autor mineiro, ele está no espectro autista também, se eu não me engano ele é TDAH, e ele escreveu esse livro infanto-juvenil que ganhou um monte de prêmio, ganhou o prêmio CCXP, ganhou o prêmio Odisseia, se eu não me engano, e o livro brinca com muita coisa. É a história desse garotinho chamado Gustavo, ele tem 13 anos e mora em Belo Horizonte. E nessa história, Minas Gerais é tipo um país. E não é um país qualquer, porque parece a Belo Horizonte que a gente conhece, os lugares são os mesmos, mas seres mágicos estão ali convivendo com os seres humanos também. Então tem fadas, tem bruxas, tem caiporas, sacis, duendes, todo mundo convivendo na mesma cidade e, obviamente, existem tensões acontecendo. E a história é a seguinte, a família do Gustavo tem uma empresa chamada Serviço de Entregas Monstruosas, que é um serviço especializado em fazer entregas especiais de objetos mágicos, itens perigosos e coisas assim. E o Gustavo é encarregado, junto com a irmã adotiva dele, que é essa fadinha chamada Strix, ele é encarregado de entregar para um fauno algum objeto perigoso e mágico. E dá tudo errado, ele se enrola, ele se atrasa, e quando ele chega para entregar esse objeto mágico para o fauno, um grande vilão francês chamado Le Chat interfere porque ele quer roubar essa mercadoria, que é nada mais, nada menos do que um último ovo de dragão da Patagônia, que é uma espécie super perigosa e ameaçada de extinção, né? É o último ovo. Mas o que acontece é que o Gustavo e a Strix conseguem se livrar dessa situação e levam com eles o ovo de dragão da Patagônia. Só que é um item muito perigoso. O dragãozinho que tá ali dentro vai nascer, a gente tem já aqui, né, o dragão, que vai chamar Pudim. Ah, eu preciso falar isso porque é muito bonitinho o nome. E vai se criar esse relacionamento entre os dois. Enquanto isso, o ovo da Patagônia é super visado, né? Ele é muito procurado pelos vilões da história. E o Gustavo não pode falar pra ninguém que ele tá com esse ovo. Enfim, é uma confusão, é uma aventura. Esse livro tem muita referência, então quem é adulto vai gostar também, principalmente quem conhece a cidade de Belo Horizonte, porque, como eu disse, os lugares são os mesmos, a Praça 7, a Praça da Liberdade, a Avenida Antônio Carlos, a UFMG, o estádio do Mineirão, tudo isso aparece aqui na história e muitas outras coisas, tô falando só algumas. E tem muitas piadinhas, muitas referências, a escrita é uma delícia. Deixa eu encontrar aqui algumas páginas para vocês verem, porque a edição tá muito linda também, ela tá toda ilustrada, brinca com as fontes. Gente, olha isso, é Juscelino Kubitschek, o embaixador do povo mágico. Gente, olha o Juscelino, é a cara, é igualzinho. Eu amei isso. Então, como eu disse, tem personagens históricos, Tancredo Neves, que também é mineiro, aparece aqui, ó, o Pudim aqui, é muito lindo. Olha só esse projeto gráfico. Eu fiquei encantada, é um livro muito legal. Tem uma outra referência histórica muito importante, que é a referência à ação integralista brasileira.
uma organização fascista que ganha força ali nos anos 1930, na história do Brasil. E aqui ela aparece, só que ela aparece como a organização deltalista, que é uma outra letra grega. Ao invés do sigma, eles usam o delta. Então não são os integralistas, são os deltalistas. E eles perseguem o povo mágico. Então é um negócio meio conspiracional também. Eles têm que fugir de uma organização malvada, sabe? Muito legal. Se você gosta de livros com uma pegada mais infanto-juvenil, vai ler tranquilo, porque é um livro muito legal para adultos também. Embora eu vou chutar aqui a idade que eu acho que é meio que o público-alvo desse livro, eu não tenho muita noção, assim, de idade de criança, mas eu acho que crianças de 8 a 12 anos vão gostar bastante dessa história. Não é para crianças muito pequenas, porque ele é grandinho, ó. E como eu disse, ele tem muitas referências. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Além de todo o projeto gráfico, o livro é cheio de notas de rodapé, que são escritas pela fadinha Strix. Então, às vezes, o Gustavo tá contando a história, né? O Gustavo, que é o protagonista, conta a história em primeira pessoa, e quando ele fala alguma coisa que a fadinha não concorda, ela coloca uma nota de rodapé. E aí eu fico imaginando quão legal é uma criança aprender a ler nota de rodapé dessa forma, assim, tão natural, né? Então, ó, sério, vão atrás desse livro se vocês conhecem uma criança já um pouco mais velha, ou se vocês gostam desse tipo de leitura, que vale muito a pena. Também peguei para ler um que estava paradinho aqui na estante e que eu tinha muita vontade. Agora em janeiro deu tempo de fazer isso. É o Roteiros Visuais no Brasil, Artes Indígenas, escrito pelo Alberto Martins e pela Glória Koch, pela editora Claro Enigma. Esse livro é curtinho e é um livro de arte, como diz o próprio título. Então ele é todo ilustrado e tá cheio de fotografias. É um livro que se divide em duas partes, não sei se vai dar para ler aí por causa do reflexo, mas a parte 1 é antes da chegada dos europeus e a parte 2 é na presença dos europeus. Vai falar dos povos indígenas que habitavam o Brasil, as Américas de uma forma geral, mas principalmente o Brasil, e consegue entrelaçar muito bem com aspectos históricos. Então, por exemplo, eles começam o livro falando sobre a presença humana nas Américas, as teorias a respeito da ocupação do continente americano. E a partir daí vão nos apresentando algumas tradições de arte. Então, aqui no caso, a pintura rupestre, e aí vai falar da tradição Nordeste, da tradição Seridó, da tradição Planalto, Agreste, São Francisco. Eu nem sabia que existiam todas essas tradições. E além disso vai falar da arte plumária, da arte da pintura, da arte cerâmica, da tecelagem, das máscaras. Então tem muita coisa, é um livro pequeno, mas muito bem construído e cheio de informação. Se você se interessa por arte e por povos indígenas, esse livro é muito bom. A Glória Koch é paulistana, formada em Filosofia e em História Social na USP, com pós-doutorados no Departamento de Antropologia da Unicamp e no Departamento de Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, MAI. E o Alberto Martins é paulista, de Santos, escritor e artista plástico, formado em Letras e Artes Visuais pela USP e autor de outros livros. Então os autores também são super gabaritados e o livro é lindo, vale muito a pena. Finalizei em janeiro um livrão que eu tinha começado a ler lá no começo de dezembro, mas era o meu plano finalizar em janeiro mesmo, que é o livro SPQR, Uma História da Roma Antiga, da Mary Beard, pela editora Crítica. A tradução é do Luiz Reis Gil. Esse é um dos livros escolhidos pelo Vitor Lima no clube de leitura Isto Não É Filosofia, que é um clube fechado, é um clube pago, inclusive as inscrições já estão encerradas, mas eu participo todo ano porque a curadoria do Vitor é muito interessante. Ele sempre faz um caminho que leva ao último livro, que é um livro de filosofia. E sempre um dos livros é de história. Esse ano de 2023 vai falar sobre as filosofias estoicas, que tem uma reverberação muito grande em Roma. Então o livro de história que a gente escolheu, porque eu vou ser a guia dessa leitura de história, foi o livro SPQR da Mary Beard. Então eu tô lendo antes dos meses que vão ser dedicados ao livro, porque eu preciso preparar o guia de leitura para o pessoal que vai ler nos meses certinho.
E, gente, é um livro muito bom, olha o tanto de marcação que eu fiz. A Mary Beard é inglesa e é professora de clássicos na Universidade de Cambridge. E ela é uma grande admiradora de Roma antiga e uma grande divulgadora também dessa história antiga de Roma. E eu fiquei muito impressionada com a honestidade intelectual dela nesse livro, com o quanto ela mostra de onde vêm as informações que ela está fornecendo para o leitor. Ela é muito transparente sobre os documentos que ela usa, eu achei isso sensacional. A única coisa é que esse livro não chega a falar da parte da decadência do Império Romano, mas ela explica isso também no início do livro. O foco dela mesmo são os períodos da República e do começo do Império, mas ela acaba extrapolando isso para poder chegar nesses períodos, né? Então, por exemplo, ela recua no tempo para falar sobre a fundação de Roma, o que a gente sabe sobre essa fundação, historicamente, não só a lenda de Rômulo e Remo, embora a lenda também seja explicada aqui. Então, assim, eu achei o livro muito completo. Tô empolgada para a leitura coletiva com o pessoal lá do clube Isto Não é Filosofia. E eu espero que todo mundo goste tanto quanto eu gostei. Achei um livro muito bom mesmo. E ele é um dos 40 livros de não ficção que eu quero ler antes de completar 40 anos. Se você ainda não viu esse vídeo, gente, vai ver. É uma lista sensacional. Vocês sabem que todo ano eu faço metas de leitura aqui pro canal. E esse ano de 2023 eu resolvi fazer 40 livros para ler antes dos 40. Mas eu fui um pouco ousada, porque eu fiz duas listas de 40 livros para ler antes dos 40. Uma de ficção e outra de não ficção. Eu completei 35 anos agora, no finalzinho de janeiro, dia 27 de janeiro. Então eu tenho aí 5 anos para cumprir essas duas listas. São 80 livros para ler em 5 anos, né? Fora os que eu leio já para clube de leitura, fora da lista, certo? Mas eu vou deixar os links para essas duas listas para vocês assistirem aí no box de descrição e nos cards. Não deixem de assistir porque essas listas estão especiais. Eu fiz uma releitura para outro clube de leitura em janeiro, que foi A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, pela Biblioteca Azul, tradução de Sérgio Molina. Como eu disse, eu já tinha lido A Invenção de Morel antes, e foi um livro um pouco confuso para mim, mas a releitura foi ótima, porque eu já sabia do que o livro tratava, eu não tive mais a surpresa, mas eu acho que isso me ajudou nessa releitura, na verdade. Foi muito bom já saber o que ia acontecer, né, qual era a solução ali do problema, porque eu fui ao longo do livro já esperando isso, já pegando as pistas, sabe? Esse aqui é pro clube de leitura As Veias Insólitas da América Latina, comandado pelo Rafael Otates, e o encontro sobre o livro ainda não foi, vai ser em breve, então não sei o que as outras pessoas acharam do livro, mas pra mim o livro cresceu na releitura, eu gostei muito. A história é a seguinte, a gente tem um protagonista que é o narrador, ele é venezuelano, ele cometeu algum tipo de crime ou infração e ele está sendo perseguido, isso é o que ele nos conta, e ele tá numa ilha isolada, ele fugiu para essa ilha para não ser pego, para não ser preso, e é uma ilha assim muito abandonada, tá tudo, a vegetação tomou conta de tudo, as marés são um elemento ali também hostil para um ser humano, porque ele não consegue encontrar uma regularidade tão grande nas marés como ele gostaria. Então assim, ele tá num ambiente bem inóspito. Mas ao mesmo tempo, tem 3 construções nessa ilha, que são uma piscina, um museu e uma capela, que também estão meio abandonados. Mas num determinado dia, o narrador começa a ouvir sons e ele percebe que tem gente nessas 3 construções e ao redor. E são pessoas que parecem turistas, que estão se divertindo, e estão ouvindo música e conversando, dando tipo uma festa, e que não estavam ali antes. Então ele fica muito perturbado, porque quem são essas pessoas? Será que elas estão atrás dele de alguma forma, né? Fazem parte de alguma organização? E se não forem, elas podem denunciá-lo de qualquer maneira. Então ele fica ali escondido observando essas pessoas que são muito misteriosas. E coisas estranhíssimas começam a acontecer. Tipo, tem hora que essas pessoas somem, então ele não sabe muito bem o que é. Essa é a história geral, não vou falar mais do que isso.
Eu acho a escrita desse livro um pouco mais rebuscada do que a gente tá acostumado, pelo menos do que eu estou acostumada. Não chega a ser uma escrita difícil, mas ela exige mais do leitor do que escritas que são mais fluidas e mais informais, sabe? Apesar de ser um livro pequenininho. E ele foi editado, ele foi publicado pelo Jorge Luis Borges, que fala que essa é tipo uma história perfeita, um roteiro perfeito. E eu consigo entender muito porque o Jorge Luis Borges achou isso. É a cara do Borges. É uma história que tem a ver com imagens, eternidade, que é uma coisa que o Borges gosta muito de brincar nos textos dele. Mas é um livro que eu gostei muito mais na releitura do que na primeira leitura. E eu tô curiosa pra participar do encontro e ver o que as outras pessoas acharam também. Eu li um que ganhei de presente de aniversário do meu querido amigo Norby, do canal Elefante Literário, que é uma história em quadrinhos chamada A Adoção, de Zidru e Monin, pela editora Nemo. A tradução é da Renata Silveira. Gente, esse livro, essa HQ, é simplesmente maravilhosa. É a história de uma família francesa. Na verdade, é a história principalmente desse homem aqui, que é o patriarca da família. O filho dele e a esposa do filho dele adotam uma criança do Peru, uma criança indígena, chamada Kinaya, depois que teve um terremoto lá no Peru e ela ficou órfã. Então esse casal adota essa criança e o avô, que é francês, fica muito perdido com essa situação. Ele não sabe muito bem como lidar. Você vê que ele se sente um pouco cansado porque é uma criança cheia de energia, numa família que não tinha mais crianças, então ele estava desacostumado. No começo ele não se conecta muito com a criança, mas isso logo muda. E ele e a Kinaya, que é a menininha, se aproximam e criam um laço muito forte de avô e neta. Ela é bem pequenininha, acho que ela tem uns 4 anos de idade. E é uma história muito linda. No meio tem uma reviravolta, que é uma reviravolta muito importante, muito... eu não sei como dizer, é de quebrar o coração, então preparem-se, se você quiser ler esse quadrinho, prepare-se, porque é uma reviravolta triste, pelo menos desse ponto de vista que a gente tá acompanhando, mas é o que é aquela coisa de a vida é assim, sabe? Gente, sério, HQ maravilhosa, eu amei o traço, ele é muito cheio de detalhes. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui pelo vídeo, mas é um traço lindíssimo. E é uma história de família, é uma história de vida. É muito bonita, nossa, muito bonita. Recomendo. Olha essas leituras do mês de janeiro, hein? Foram sensacionais, sério, tô muito feliz. Então, A Adoção. Norby, muito obrigada por esse presentaço. Terminei de ler mais um para uma leitura conjunta, dessa vez proposta por mim mesma. O livro Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão, da Saidiya Hartman, pela editora Bazar do Tempo. A tradução é de José Luiz Pereira da Costa, a revisão técnica e o pós-fácil são da Fernanda Silva e Souza. Então esse livro eu resolvi ler agora no começo do ano e eu queria ter mais gente para debater ele comigo. Então eu convidei a Bárbara, do canal B de Barbárie, e a Ellen, do Clube Quilombo Literário, de São José dos Campos. Vou deixar para vocês aí no box de descrição os links para vocês encontrarem as duas, que são maravilhosas amigas e inteligentíssimas. E a gente está lendo, eu já finalizei, mas a gente ainda está em processo de leitura do Perder a Mãe. A Saidiya Hartman é uma autora estadunidense, professora de literatura comparada na Universidade de Colômbia. Eu falei dela para vocês quando eu li O Cometa e o Fim da Supremacia Branca, um livrinho da editora Fósforo, no fim de 2022, e eu amei o texto dela. E nesse livro não foi diferente. Aqui ela conta a jornada pessoal dela, viajando para Gana, em busca de pesquisar sobre as rotas do tráfico atlântico de escravizados, mas também buscando um pouco de respostas pessoais para as questões da escravidão. A Saidiya Hartman, ela sente um peso e uma dor muito grandes por conta do processo de escravidão todo, pelo qual a família dela passou, obviamente, mas sobre o qual ela não sabe muita coisa. Os familiares dela ou evitam falar, ou não sabem mesmo também informações muito distantes sobre isso.
Então ela vai para Gana um pouco nessa... com esse monte de dúvidas na cabeça. Quem sou eu? Quem é a minha família? De onde nós viemos? Por que tudo isso aconteceu, né? O que podemos fazer a partir de agora? Porque ela também faz muito essa conexão do passado com o presente. E chega lá em Gana, que é o que ela está narrando aqui no livro, ela não encontra essas respostas. Ela percebe que a população de Gana enxerga a escravidão de um jeito muito diferente, que quase ninguém tem esse mesmo turbilhão de emoções e de pensamentos sobre a escravidão, pelo menos não do jeito igual que ela tem. Então é um livro muito forte, porque ela escreve bem, super bem, assim. É uma escrita elegante, pessoal. Inclusive o pós-fácil da Fernanda Silva e Souza fala muito sobre essa escrita da Saidiya Hartman, que acaba desafiando uma escrita puramente acadêmica, sabe? Porque realmente não é uma escrita acadêmica. Embora tenha um monte de conceitos aqui explicados. Por exemplo, ela vai explicar por que o continente africano tinha escravidão, mas era outro modelo diferente daquele que os europeus implantaram e estimularam ali no continente, que é uma coisa que o pessoal costuma confundir, né? Simplificam muito a escravidão como uma coisa homogênea e diziam, os africanos já se escravizavam antes dos europeus, então a culpa da escravidão não é dos europeus. E aqui ela detalha, assim, ela complexiza esse pensamento. Então ela traz discussões também mais técnicas, mais históricas e historiográficas, mas com essa linha, essa espinha dorsal muito pessoal e que é angustiante. No grupo que a gente montou para ler esse livro tem algumas pessoas da área de história e as que falaram lá no grupo acharam uma abordagem extremamente inovadora e que dá outro peso para o estudo sobre escravidão, que é esse peso mais pessoal, subjetivo. Gente, é um livraço. Ele exige fôlego, então eu li rápido porque eu tava de férias, como eu disse, mas mesmo lendo rápido eu precisava dar alguns dias de pausa entre um capítulo e outro para respirar, porque realmente é um relato em que você vai ficando também melancólica, angustiada, e é um livro que traz muitas perguntas pra gente, sabe? Mais do que respostas, ele traz muitas perguntas. Excelente. Também li o livro Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari, pela editora Contexto. É mais um livro da coleção História na Universidade, aquele que a editora Contexto pega grandes temas ou grandes períodos da história e faz um resuminho. Então, são livros curtos que trazem conceitos principais, cronologias a respeito do tema tratado, que nesse caso é Grécia e Roma. Então, metade do livro é sobre a Grécia, vai falar desde as origens dessa civilização grega até aspectos culturais deles. Então vai falar da política, vai falar da economia, vai falar da religião, como é que esse povo se organizava, como é que as mulheres eram tratadas. E o mesmo para Roma, que era o que eu estava mais interessada. Eu li inteiro, mas eu estava mais interessada neste momento na parte de Roma por causa do clube de leitura Isto Não É Filosofia, aquele do SPQR. Como eu vou guiar a leitura, eu preciso estar mais por dentro aí do assunto de Roma. Então, esse livro é uma boa pedida se você quer ter uma visão super geral, panorâmica e bem básica daquele acontecimento, ou no caso daquela civilização, que é a civilização romana ou a civilização grega. Então foi muito bom para eu poder organizar algumas coisas na minha cabeça, porque o SPQR é excelente, mas ele é um pouco mais... Eu vou usar uma palavra talvez exagerada, tá? É um pouco mais labiríntico, não porque ele seja confuso, ele não é. Mas o SPQR, ele é mais detalhado e a autora vai puxando informações ao longo do texto, sabe? E esse aqui, ele é mais divididinho, ele é mais didático, vamos colocar assim. Então foram leituras bem complementares, eu achei, o SPQR e o Grécia e Roma. E eu li 3 livros virtuais, 3 e-books. O primeiro deles, aliás, foi o primeiro livro que eu terminei no ano, foi A Estratégia do Charme, de Alison Cochrane, pela editora Paralela. Um livro de 328 páginas, que conta a história de 2 rapazes, 2 homens, um deles chamado Dev e outro chamado Charlie. O cenário em que essa história se passa é um reality show de um solteiro que está procurando uma noiva. É como se fosse aquele The Bachelor.
que passa bastante nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí o solteiro cobiçado, porque ele é super bem sucedido e tal, é o Charlie. Ele é o príncipe, porque esse reality show do livro, ele é muito ligado assim, é o príncipe e a princesa, e tem o castelo, os encontros vão acontecer um pouco nesse ambiente de conto de fada, sabe? Então o Charlie é o príncipe e ele tá em busca da princesa. Só que isso é uma espécie de jogada de marketing, porque o Charlie, ele é um cara super bem sucedido na área de tecnologia. Ele é muito inteligente, ele é inovador, mas o Charlie tem muitos problemas com regras sociais, ele tem muita ansiedade que atrapalha ele no dia a dia, porque as pessoas não entendem o que ele está passando, não entendem que ele está tendo uma crise de pânico, não entendem que ele tem TOC, ele tem transtorno obsessivo compulsivo. Então ele é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de lidar com situações muito estressantes, que é o que a empresa fazia com ele, né? Era uma panela de pressão ali. Então teve um dia que ele explodiu na empresa, as ações caíram, não sei o que, e resolveram expulsá-lo da empresa. Só que a empresa é dele também. Então o que ele tá tentando fazer nesse reality show é recuperar a sua imagem e a confiabilidade dele e da empresa. Ele não tá ali realmente pra encontrar uma noiva. E nisso a gente conhece o Dev, que é o produtor do programa, e que ajuda o Charlie com todas essas situações. Então a gente vê que é uma via de mão dupla, né? Assim, o Charlie não consegue lidar muito bem com algumas situações ao seu redor, mas as pessoas que estão ao redor do Charlie não sabem lidar. Não é ele que é culpado das situações, mas ele reage de uma maneira que deixa as pessoas assustadas e elas não sabem agir, e elas agem de formas horríveis. E o Dev, que é esse produtor responsável pelo bem-estar do príncipe, entende muito bem como é que a mente do Charlie funciona, como é que o Charlie se comporta nesse tipo de situação de pressão. E o Dev passa a ser, assim, a âncora do Charlie. E eles se apaixonam. Então é uma história de romance, diferente do que a gente vê por aí, mas ela é bem centrada no romance mesmo. O próprio Dev tem alguns problemas ligados a se comprometer com outra pessoa, ele tem muitas inseguranças ali ao seu redor. Então os dois estão lidando com questões pessoais e ao mesmo tempo apaixonados um pelo outro, então isso também gera um monte de tensões. É um livro muito legal, recomendo para quem gosta de romance. Outro que eu li em janeiro foi Buffo e Spallanzani, do Rubem Fonseca, pela Companhia das Letras. Esse foi o livro do Piquenique Literário de janeiro. É um livro policial, assim, um pouco de suspense. Tem um crime que acontece ali no começo. Eu nunca tinha lido o Rubem Fonseca, embora eu saiba da pegada dos textos dele, né? Ele é muito conhecido pelas crônicas. Ele foi policial, então os livros dele sempre tem uma questão urbana muito forte, geralmente crimes e coisas bem explícitas na questão da violência. E nesse livro a gente tem um narrador que é escritor, que tem um monte de amantes, se envolve com uma mulher bem rica, e essa mulher bem rica aparece morta dentro do carro dela, numa rua meio vazia, e a princípio parece suicídio, mas depois eles percebem que é homicídio. Tem um policial que a gente acompanha um pouco, que é o Guedes. Aliás, eu gostaria de ter visto muito mais esse policial Guedes, eu gostei desse personagem, mas ele aparece menos do que eu gostaria. O foco realmente é nesse autor que era o amante da mulher que morreu. E eu acho esse cara um personagem detestável. Eu acho que ele foi construído pra ser detestável. Ele é arrogante, ele é machista e um monte de outras coisas. Mas é um livro um pouco confuso. Eu achei também um livro muito raso. Ele poderia ter aprofundado em muitas questões ali, mesmo literárias. Assim, claro que tem as questões sociais que poderiam ter sido aprofundadas, mas eu não acho que essa seja uma obrigação do autor, né? Colocar ali sempre uma mensagem, uma crítica, ou uma super reflexão. Mas eu acho que ele poderia ter aprofundado na história, no suspense, sabe? E na minha experiência não foi o que aconteceu. Eu acho que ele ficou um pouco na superfície das coisas. Então foi um livro bem morno, na minha opinião. E do Piquenique Literário também. O pessoal... foi um encontro muito engraçado, porque muita gente não gostou do livro, então foi todo mundo assim despejando
e desabafando o que achou sobre o livro, foi muito divertido. E o último que eu tenho pra comentar com vocês agora em janeiro, ou melhor, das leituras de janeiro, é o livro Árvore Inexplicável, da Carol Chiovato, pela editora Suma. Árvore Inexplicável conta a história da Diana, uma moça que mora em Guarulhos, estuda e trabalha em São Paulo, na cidade de São Paulo. Inclusive, a primeira cena do livro se passa na FEFELESH, que é a minha faculdade, então eu fiquei muito fisgada por isso. A Diana é estudante de História lá na USP, assim como eu fui. E ela tá lá comprando um lanche, até que ela vê uma árvore que tem uma teia de aranha. E nessa teia de aranha ela observa um fenômeno que ela observa desde que ela é pequena. Assim, ela de vez em quando consegue enxergar nessas árvores, nessas teias de aranha, um fenômeno meio luminoso, uma certa neblina colorida que fica ali em volta, e ela não sabe o que é. Mas ela é muito, muito curiosa para saber. E ela percebe que tem um rapaz que também conseguiu enxergar aquilo. E esse rapaz é o irmão do amigo dela da faculdade. Então eles se aproximam, ela tenta descobrir o que é aquilo que ela enxerga e que ela sabe que ele também enxerga, mas ele é um cara muito escorregadio, ele não quer falar sobre isso, ele não abre o jogo com ela, e as coisas vão se complicando. Então, assim, no começo eu achei que ia ser um livro de um romancinho meio leve, mas na verdade o foco passa a ser nesse fenômeno que a menina enxerga e nessa habilidade que ela tem de enxergar o fenômeno. E aí eles se envolvem todos, não só a Diana, como também o irmão do amigo, o amigo, toda a família dele e alguns amigos que eles têm, colegas, numa trama de perseguição. Tem um grupo que tá atrás de pessoas que têm essa habilidade que a Diana tem também, e aí envolve questões ambientais. Fica um livro bem legal, assim, de aventura, um pouco também de suspense. Então foi mais um livro bacana para ler nas férias. Ele teve muitas coisas dentro desse livro e que eu não estava esperando, pelo menos não pelo começo da leitura. Mas eu acho que ao longo do texto o livro foi ganhando corpo e foi ganhando complexidade. Então foi bem legal também essa leitura. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se o vídeo ficou um pouco longo, mas foram muitas leituras. Eu até fiquei surpresa com tanto que eu li. Mas é o que eu disse, eu tava de férias e eu não viajei, então meu foco foi pras leituras. E é isso aí. Me conta nos comentários qual foi o melhor livro que você leu até agora. Eu sei que só passou um mês, mas pode ser que você já tenha lido alguma coisa muito boa. Então me diz aí nos comentários. O meu tá muito difícil de escolher porque eu fiz leituras excelentes. Eu gostei muito do SPQR, do Perder a Mãe, do A Adoção, a HQ, a releitura da Invenção de Morel. Eu gostei do Serviço de Entregas Monstruosas. Então eu gostei de tudo, né? Basicamente. Não se esquece de deixar um joinha pra mim, se inscrever no canal se você não é inscrito. E a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada pela companhia. Um beijo, até o próximo. Tchau.